Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A princesa não se importou com o lembrete de Susan. Ela sorriu. Por que eu tenho que me importar se ele deixa passar facilmente ou não? Você acha que Shirko deixar Semak seguir Tropinski por aí foi devido às suas boas intenções? É melhor para mim que Semak morra agora, isso me poupa tempo de pedir ao Capitão Cavaleiro Romain para fazer isso ele mesmo. Além disso, quem vai matar Semak não sou eu, é o rei de Chambord, Alexander. A cavaleira Susan ficou chocada depois de ouvir isso. No meio da praça. A sensação aguda e assassina que se aproximava do príncipe parecia quase uma substância tangível. O pequeno príncipe Tropinski ficou chocado ao descobrir que quando ele enfrentava tamanha pressão, ele mal conseguia se levantar, apesar de ser um guerreiro de 2 estrelas. No entanto, ele ainda cerrou os dentes e se manteve firme, ele nem deu um passo para trás, embora estivesse com dificuldade para respirar. Fei continuou se aproximando lentamente. Agora, os olhos de todos estavam turvos. No entanto, no momento seguinte, uma figura alta apareceu no círculo e ficou entre Fei e o pequeno príncipe. Quem é você? Fei franziu a testa levemente. O instinto do bárbaro alertou sobre o perigo previsível. O guerreiro sorridente de cabelos loiros que apareceu de repente lhe deu uma pressão sem precedentes. Este homem era pelo menos um guerreiro 3 estrelas. Cavaleiro Capitão Romain Pavlyuchenko do Império Zenith. O guerreiro loiro respondeu enquanto sorria. Ele não tinha a arrogância e aparência egoísta que Semak e a cavalaria tinham. Quando ele falava, ele abaixava a cabeça e saudava para mostrar respeito ao rei. Isso fazia todos pensarem que ele era caloroso e amigável. Fei sorriu de volta. É o poderoso cavaleiro Capitão Romain Pavlyuchenko. Então, você apareceu aqui para me impedir. Pavlyuchenko ainda tinha um sorriso no rosto, e suas sobrancelhas se ergueram e disse. Rei Alexander, para ser honesto, eu queria batalhar com você. Você é o mais digno do meu respeito entre todos os reis dos reinos afiliados, mas, eu recebi a ordem da princesa. Eu não estou aqui para batalhar com você. Eu estou aqui apenas para levar Sua Alteza embora. Fei ficou surpreso com a resposta. Ele olhou para o pequeno príncipe Tropinski que estava suando como um louco e resistindo sob sua pressão assassina, e então algo em sua mente foi acionado. Ele assentiu e disse. Eu não sou um maníaco, é claro que você pode levá-lo embora. Mas o inseto chamado Semak tem que ficar aqui. Ele insultou Chambord primeiro, então ele tem que morrer. O capitão cavaleiro Romain deu de ombros, então se virou e agarrou o pequeno príncipe pelos ombros. Seu corpo balançou e todos sentiram uma chama dourada brilhar diante de seus olhos. O guerreiro sorridente e o pequeno príncipe Tropinski desapareceram no nada, como se ambos nunca tivessem aparecido. A pupila de Fei se contraiu rapidamente. Ele tinha o poder de um bárbaro nível 12, mas nem percebeu os movimentos de Pavlyuchenko. Pavlyuchenko estava agarrando alguém em suas mãos dessa vez. Parece que eu estava errado em termos de sua força estimada. Ele é ainda mais assustador do que eu pensava. Ele é muito mais poderoso do que um rank 3 estrelas. Ele deve ser pelo menos um guerreiro rank 4 estrelas. Neste momento, Fei sentiu a urgência de melhorar sua força novamente. Depois de resolver todos esses problemas, tenho que voltar para o mundo de Diablo e subir de nível o máximo que puder. Parece que os Impérios Pais não são apenas uma piada. Um mero capitão cavaleiro de classificação 2 estrelas ousou flertar com a futura rainha de forma imprudente na festa em um reino afiliado. Se alguns dos superiores ficarem gananciosos, seria uma catástrofe para o reino. Para sobreviver e viver como humanos neste continente que segue as regras da selva, o poder era essencial. Fei tomou uma decisão em sua mente. Ele levantou a cabeça e zombou enquanto se aproximava cada vez mais do capitão cavaleiro Semak. Fei não se apressou para matá-lo. Em vez disso, ele se aproximou dele lentamente. Os passos claros e moderados pisaram no coração de Semak. Fei queria que esse bastardo imprudente e sem vergonha realmente experimentasse a tortura aterrorizante do silêncio antes de sua morte. Não. Não. Eu sou um capitão cavaleiro do Império Zenith. Eu sou um capanga do príncipe Shirko, eu não posso morrer, você não pode me matar. Depois de ver seu único salvador, o pequeno príncipe e o capitão cavaleiro Pavlyuchenko partirem sem nem mesmo reconhecê-lo e o rei que representava a morte se aproximar dele lentamente, Semak estava desesperado. Esta era a primeira vez que ele estava tão perto da morte, então ele desabou. Ele gritou e berrou loucamente como uma hiena encurralada que rugia para ameaçar seus oponentes e se proteger. No entanto, a figura que se aproximava não parou. Não. 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 Peço desculpas, estou disposto a me ajoelhar e beijar suas botas. Eu imploro, por favor, me deixe ir, por favor, tenha misericórdia. Semak se ajoelhou e implorou. Mas não adiantou. Fei ainda estava avançando friamente. Até mesmo os cidadãos ao redor estavam animados com a dominação de seu rei. Eles balançaram os punhos e gritaram agressivamente.
Mate-o! Mate-o! Mate aquele bastardo! Semak ainda estava implorando. Vários rostos raivosos foram iluminados pelas fogueiras. Os fracos seres inferiores, semelhantes a formigas, que Semak desdenhava, lhe davam um medo sem precedentes enquanto ele tremia incontrolavelmente. Finalmente! Droga, rachadura explosão de pedra! Morra! Encurralado, Semak pegou uma espada de sua cavalaria subordinada e a energia da terra amarela rapidamente girou ao redor dele enquanto ele pulava e atacava de repente. A técnica de energia foi usada imediatamente, o ímpeto avassalador era como um tornado, e o golpe zuniu enquanto voava em direção a Fei. Brincadeira de criança. Fei acenou com o sabre da tempestade em sua mão. O resultado foi inquestionável. Semak voou para trás como um saco de pancadas enquanto o sangue jorrava de sua boca e ele se chocou contra a enorme estátua de pedra do deus novamente. Era o som de ossos quebrados. Desta vez, o arrogante capitão cavaleiro não conseguiu mais se levantar. O corpo de Fei balançou e de repente apareceu na frente de Semak. Ele havia perdido a paciência. Ele agarrou o cavaleiro pelos cabelos e o puxou para cima. Ele mirou sua espada na garganta de Semak e sussurrou no ouvido dele. Bastardo, você quer ver a dança da mesa redonda? Vá perguntar para sua mãe. Sob o olhar aterrorizante de Semak, sabre da tempestade penetrou seu pescoço facilmente como se fosse manteiga macia. A ponta da espada que pingava sangue apareceu atrás do pescoço de Semak. Fei acenou a espada. Após um flash de luz fria, o arrogante capitão cavaleiro foi decapitado. Quem ousa violar Chambord deve ser morto. A cabeça foi jogada no altar que ficava em frente a todas as estátuas de deuses na praça. Fei levantou sua espada e rugiu. Sua figura era robusta e alta como um deus. A frase "quem ousar violar Chambord deve ser morto" atingiu o coração de muitos cidadãos. Independentemente de ser um cidadão ou um soldado, todos tremeram de excitação. Nesta era de guerra, eles se sentiram seguros pela primeira vez. Salve Rei Alexander! Ao lado de Fei, todos os súditos de Chambord se ajoelharam no chão humildemente e se curvaram. Como os planetas ao redor do Sol, todos eles gritaram "Salve o Rei" enquanto tocavam o chão em que Fei estava com suas cabeças. Bem longe, nas escadas do palácio ao norte da praça. O velho e belo Baz e o guerreiro número 1 de Chambord Lampard estavam lado a lado. Neste momento, nenhum deles falou, mas seus olhos brilharam na fogueira sob o céu estrelado. Como administrador da família real e também pai de Angela, Baz deveria ter sido o primeiro a correr para o local e resolver o problema. Mas depois de ver a aparência de Fei, ele conteve a vontade de correr para a situação. Mais tarde, Baz ficou chocado quando Fei levantou sua lâmina e matou a cavalaria imperial. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a terrível consequência de ofender o Império Zenith. Ele correu para frente e queria parar as ações imprudentes de Fei, mas depois de 2 ou 3 passos, ele de repente pensou em algo e voltou para onde estava antes. Naquele momento, a mente de Baz estava completamente calma. Ele até viu as duas figuras encapuzadas de pé ao lado do pequeno príncipe Tropinsky e do capitão cavaleiro Pavlyuchenko no outro lado da praça. Como um mordomo qualificado, os olhos de Baz brilharam. Ele soube instantaneamente quem eram aquelas duas pessoas. Ele pensou em sua servidão no caminho de volta para Chambord com a Legião Real de Canonização enquanto tentava descobrir a intenção daquela mulher, mas naquele momento, Baz sentiu que não havia mais necessidade de gentilezas. Ele endireitou as costas e ficou ainda mais alto. Baz, você trabalhou duro dessa vez. Lampard, que estava em silêncio, disse de repente. Embora haja alguns mal-entendidos entre você e os soldados e cidadãos e eles não sejam amigáveis com você, acredito que Alexander acabará entendendo suas boas intenções. Baz se virou e sorriu de volta. Frank, você está errado dessa vez, não será eventualmente. Acredito que Alexander entendeu minha intenção o tempo todo. Do outro lado da praça. Ao ver a figura que estava parada no centro da praça e não hesitou em matar Semak, assim como a multidão ao redor ajoelhada aos pés daquela figura, a princesa silenciosa de repente suspirou e se virou enquanto se afastava. Vamos embora. Trataremos esse incidente como se nunca tivesse acontecido. Nenhum dos membros da Legião pode discutir esse incidente em particular. Este foi seu segundo comando para hoje. Embora tenha havido um incidente sangrento, a festa de celebração da Guerra de Defesa de Chambord ainda durou até a manhã seguinte. Quando o céu clareou, os cidadãos e soldados gradualmente voltaram para casa insatisfeitos. Traços bagunçados do carnaval permaneceram na praça. Fei ficou bêbado depois que todos que viu lhe ofereceram vinho. Ele cambaleou de volta para o palácio do rei com o apoio de Angela e Emma. Ele foi dormir assim que sua cabeça tocou o travesseiro e não se preocupou com mais nada. O experiente e prudente Brook não ousou ser tão relaxado quanto o rei. Devido a eles terem matado a cavalaria imperial e o cavaleiro durante a festa, para evitar qualquer forma de vingança, ele mesmo guardou a residência da Legião Real de Canonização com as outras centenas de soldados de elite.
Os vigias da muralha defensiva e os guardas de patrulha do castelo interno também estavam operando suavemente sob os comandos de Brook. Pierce, Drogba e outros soldados também arrastaram seus corpos cansados para a muralha defensiva para fazer a vigília noturna. Exceto pelo rei incompetente que estava completamente bêbado, todos os outros não relaxaram e afrouxaram só por causa do sucesso na guerra. Finalmente, o sol nasceu no céu das montanhas no lado leste do castelo. A luz iluminou a terra. Um novo dia havia começado. No palácio do rei, Fei sentiu sua bunda esquentar enquanto esfregava os olhos sem perceber e finalmente acordou. Fei teve um sonho estranho. Em seu sonho, vários inimigos desconhecidos correram para Chambord como uma colônia de abelhas. Embora ele balançasse e golpeasse seu machado bárbaro loucamente, havia muitos inimigos, não havia como matá-los todos. Finalmente, ele ficou exausto e os inimigos o capturaram e amarraram com cordas. Depois, um mago idiota sem vergonha apareceu do nada e assou sua bunda com uma bola de fogo enquanto ria. Fei lutou agressivamente. Então ele acordou. Ele abriu os olhos, não havia inimigos ou magos. A verdade é que ele dormiu até o meio-dia e a luz quente do sol entrava pelas janelas do palácio e brilhava em sua bunda nua. Droga, o que está acontecendo? Estou dormindo pelado? A mente de Fei de repente clareou, todo o seu cansaço desapareceu. Ele esfregou a parte de trás da cabeça e tentou se lembrar do que tinha acontecido na praça na noite passada após o incidente. Tudo o que ele lembrava era que estava cercado por soldados e cidadãos entusiasmados e todos lhe ofereciam bebidas. Fei era uma pessoa aberta, uma vez que ele estava no clima, ele bebia o quanto as pessoas ofereciam. No final das contas, ele estava tão bêbado que não conseguia se lembrar de como voltou aqui e se colocou na situação atual, completamente nu com uma ereção matinal crescente. Fei teve o desejo de agir como uma mulher que foi tocada por um homem pervertido e cobrir seu peito e gritar: "Cara, eu sofri uma grande perda. Embora eu seja um homem, ainda sou virgem. Não tenho certeza se alguém viu meu irmãozinho lá embaixo." Ele sentou na cama por um tempo e uma brisa entrou pela janela. Fei olhou ao redor. Depois de ver que não havia ninguém por perto, ele saiu da cama e foi na ponta dos pés até o armário para pegar suas roupas. Ele correu para se vestir. Andar nu no palácio todos os dias pode não ter sido um grande problema como um rei, mas Fei não tinha esses tipos de hábitos pervertidos. No entanto, durante o processo de se vestir, ele encontrou algo que o intrigou: as pessoas neste mundo não usavam calças. Devido à falta de tempo e à enorme pressão, Fei nem percebeu isso. Mas depois que pensou sobre isso, percebeu que as pessoas se vestiam no estilo da Europa antiga. A maioria dos cidadãos pobres só tinha um grande pano amarrado a eles por uma corda. Parecia um manto, mas não havia nada dentro. Algumas pessoas estavam até nuas da cintura para cima. Nobres e famílias ricas eram um pouco melhores, eles usavam 2 peças de pano, mas Fei não sabia se eles tinham alguma roupa íntima. Fei descobriu que ele só tinha um pedaço triangular de pano de seda para sua virilha. Exceto por isso, sem mencionar as calças, muitas pessoas nem usavam saias de qualquer tipo. Elas andavam por aí com as coxas expostas. Apenas os nobres ricos usavam calças semelhantes a vestidos, pedaços menores de pano eram unidos com cordas douradas e colocados sob o pano maior, permitindo que a brisa alcançasse facilmente essas áreas. Depois de se vestir, Fei se sentiu desconfortável porque seu instrumento estava com frio. Depois de pensar um pouco, ele decidiu usar a armadura de cavaleiro de couro, porque pelo menos essa armadura protegia seu amigo abaixo. Embora houvesse muito atrito de esfregar um no outro, ela protegeria seu instrumento mais do que se estivesse apenas pendurado solto. O palácio estava silencioso e Fei se virou e foi até uma janela. Era enorme, mais ou menos do tamanho de uma porta enorme. O palácio era feito com pilhas de enormes pedras brancas, parecia muito magnífico. Pilares de pedras gigantes e estátuas de deuses ficavam na sala, e murais incríveis ocupavam as paredes. Janelas gigantes estavam abertas em todos os 4 lados das paredes. A luz do sol e o vento entravam facilmente na sala e faziam Fei sentir como se estivesse fundido com a natureza. Este mundo não era tão poluído quanto a terra, o sol brilhava, a grama era verde e os pássaros voavam e cantavam no céu azul e claro. Devido ao terreno, o palácio do rei era mais alto do que todas as estruturas ao lado dele. De pé perto da janela, Fei podia facilmente ver o cenário de todo o castelo. Após algumas observações detalhadas, Fei descobriu que este era um castelo que também era feito puramente de empilhar enormes pedras brancas. Exceto por algumas estruturas, a maioria das casas residenciais era feita de pedras enormes. As ruas eram largas e abertas e todas eram cobertas por essas pedras brancas desconhecidas. Estátuas de 10 ou 20 metros de altura estavam em todos os lugares. Foi a primeira vez que Fei teve tempo de olhar seu reino tão de perto. Ele ficou surpreso com a funcionalidade clara e razoável da região.
Ele conseguia distinguir vagamente as regiões residenciais, regiões de mercado, praças, arenas de treinamento, regiões de assembleia e templos rituais, havia até algumas áreas para descarte de lixo. Inacreditável. Este castelo parece ter sido projetado por alguém do mundo moderno, civilizado e de alta tecnologia. Fei não conseguiu evitar suspirar. Ele olhou para o outro lado do rio Zuli e sua visão pousou nas planícies verdes sem limites na margem sul. Fei sentiu que sua hipótese de que o castelo de Chambord escondia algum segredo era 99,9% verdadeira. Parecia que todos que estavam atualmente em Chambord eram retardatários e não foram os que realmente o construíram. Não havia como, com o tamanho atual da população e as habilidades de construção, o povo de Chambord ser capaz de construir uma fortaleza tão clássica. Enquanto Fei suspirava, a doce voz de sua noiva Angela soou. Alexander, você acordou. Eu já preparei seu café da manhã. Coma enquanto ainda está quente. Depois disso, de acordo com a tradição, nobres e ministros virão aqui e terão uma audiência com o rei. Angela estava carregando um prato dourado com ela. Em cima do prato havia algumas frutas frescas e uma xícara de leite de cabra fumegante. Fei comeu seu café da manhã enquanto olhava para Angela que estava sorrindo. Seu humor estava melhor do que nunca. Ele espiou o vestido azul celeste de Angela com o pescoço aberto e pensou obscenamente. Ela está usando sutiã e calcinha por baixo disso? Para as mulheres no continente Azeroth, poderia ser que, além de vestidos e túnicas, elas também só tenham um pano de seda triangular para cobrir suas partes íntimas? Talvez eu devesse mudar o código de vestimenta para o povo de Chambord. Os homens merecem poder proteger suas bolas e as mulheres não deveriam ter um par de seios flácidos. Fei imaginou a reforma do vestuário em sua cabeça. O quê? Bazer e Gil desapareceram. Uma hora depois, no salão executivo do rei, Fei sentou-se desconfortavelmente no trono agrupado por duas estátuas de monstros-leões que estavam no topo de uma escada de 3 metros de altura. Ele ficou surpreso depois de ouvir o relato de Brook. Por favor, perdoe minha negligência, rei Alexander. Os soldados que estavam monitorando Bazer a noite toda não encontraram nada em comum. Mas esta manhã, o mordomo do ministro-chefe saiu em pânico da mansão e relatou que Bazer e seu filho desapareceram durante a noite. Brook abaixou a cabeça e disse com uma expressão envergonhada. Fei ficou um pouco atordoado. De acordo com as descrições anteriores de Brook, o ministro-chefe Bazer era uma pessoa comum que não tinha energia ou magia e seu filho Gil era apenas um mago novato. Eles não desapareceriam de repente e escapariam sob um monitoramento tão próximo, a menos que... Brook, não é sua culpa. Lampard, que estava quieto, disse de repente. Se Bazer quiser ir embora, ninguém em Chambord poderá impedi-lo, mesmo que o rei Alexander e eu tentássemos impedi-lo juntos. Muitas pessoas ficaram boquiabertas no corredor, mas nenhuma delas sabia o porquê. Um guerreiro de 3 estrelas e um rei que pode matar guerreiros de 3 estrelas não conseguem parar um velho magro? Como? Vendo muitas pessoas olhando para ele com expressões perplexas, Lampard continuou. Há muito tempo, descobri que, por algum motivo, um poderoso guerreiro de 3 estrelas estava do lado de Bazer e estava trabalhando para ele. Eu até lutei com aquele mago em particular, mas não consegui derrotá-lo. Para um mago de 3 estrelas, se ele quer levar 2 pessoas e deixar o castelo de Chambord sem chamar a atenção dos soldados, é muito fácil. Como isso é possível? Um mago de 3 estrelas? Senhor! Bazer tinha um mago trabalhando para ele? Não é de se admirar que Gil fosse um mago novato, então é por isso. Droga, mano, aquele cara se escondeu muito fundo. Depois de ouvir o guerreiro número 1 revelar esse segredo, muitas pessoas no salão se entreolharam e seus rostos empalideceram. Nenhum deles poderia ter pensado que além de Lampard, o orgulhoso guerreiro 3 estrelas de Chambord, havia também um mago 3 estrelas escondido no escuro. Era uma pena que o mago estivesse trabalhando para Bazer, o conspirador ambicioso. Caso contrário, com um mago e um guerreiro, 2 mestres 3 estrelas poderiam elevar instantaneamente o reino de Chambord a um reino afiliado de nível 5, e se tornar um reino afiliado de nível 4 não era mais um sonho. No entanto, as pessoas também entenderam instantaneamente a razão pela qual, apesar do fato de Bazer ter abusado de seu poder e cobiçado o trono de Alexander, o guerreiro número 1 que também era o melhor amigo do velho rei apenas protegeu a vida de Alexander e estabilizou o exército, mas não restringiu os comportamentos de Bazer. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com isso. Agora, eles descobriram a causa raiz. Fei também assentiu. Quando ele mudou para o modo feiticeiro na torre de vigia na muralha defensiva, ele sentiu um enorme fluxo de poder mágico ao lado de Bazer e de repente entendeu muitos dos problemas. Agora que Lampard confirmou isso apoiou ainda mais sua hipótese. Mas como uma pequena figura como Bazer ganhou a lealdade de um poderoso guerreiro de 3 estrelas? Fei ficou perplexo. Brook, comece uma busca por todo o castelo para confirmar que Bazer saiu e não está se escondendo em algum lugar em Chambord e conspirando contra nós. Fei acenou com a mão e encerrou a discussão sobre esse incidente.
Além disso, liberte todos os servos e escravos da mansão de Bazer, deixe-os se defenderem sozinhos. A mansão e todos os seus pertences se tornarão do rei. Depois de dizer isso, Fei sentou-se no alto do trono da besta e olhou para todos no salão executivo: Pierce, Drogba, Brooke, Torres, Lampard, também o velho e bonito Bass, e alguns anciãos altamente respeitados e respeitáveis em Chambord. Essas pessoas seriam os futuros líderes-chave de Chambord. Infelizmente, a força desta equipe é muito fraca. Tenho que encontrar maneiras de melhorar a força de todos. Posso encontrar algumas soluções no mundo de Diablo? Fei pensou consigo mesmo. Além disso, a reconstrução do exército e a correção das leis e políticas do reino também terão que ser colocadas na agenda. Neste continente movido pela guerra, aumentar constantemente nossa força e poder é a única maneira de sobreviver. Embora tivesse algumas ideias e planos, Fei não mudou imediatamente a estrutura militar e as políticas do reino. Ele estava ali há apenas 3 dias, então havia muitas coisas que ele não sabia. Se tentasse apressar tudo, poderia potencialmente criar mais problemas e levar mais tempo para implementar as mudanças. Fei estava planejando usar esses 2 dias para conhecer mais sobre o reino. A reunião continuou. Não foi tão séria e majestosa quanto as reuniões com reis e imperadores em séries de TV e filmes na Terra. Foi bem o oposto, a atmosfera no salão executivo era muito animada. Na área sob o trono havia um rio artificial fino que passava pelo salão. Havia até alguns lindos peixinhos dourados nadando nele. Em ambos os lados, havia 2 fileiras de cadeiras de pedra bem colocadas. Couro macio cobria as cadeiras para que os participantes da reunião pudessem expressar suas opiniões confortavelmente. Todos tinham poder e oportunidade iguais, eles podiam se levantar e declarar suas opiniões sem o consentimento do rei, e eles até mesmo entravam em discussões acaloradas se tivessem opiniões conflitantes. Um sentimento sutil e infantil de democracia e liberdade difundiu-se silenciosamente no salão. Esta foi a primeira reunião que Fei organizou como rei após sua recuperação em uma pessoa normal, então todos com status tiveram a chance de participar. Do lado dos militares, exceto pelo general Brooke, os 22 homens fortes, incluindo Pierce e Drogba, tinham assentos formais. Esses líderes de Chambord diziam o que vinha à mente em relação à estrutura do reino. Alguns deram ideias muito construtivas, enquanto outros vieram preparados e deram a Fei suas opiniões escritas em papel feito de panos brancos e peles de animais, especialmente o casal de anciãos de cabelos brancos, altamente respeitados e respeitáveis em Chambord. Como mágica, eles tiraram enormes pilhas de papel com enormes ensaios explicando suas opiniões e recomendações escritas nele. Fei sentiu sua cabeça ficar tonta só de olhar para o tamanho das pilhas. Houve uma enxurrada de opiniões e recomendações, algumas explicando o abuso de poder do antigo ministro-chefe Bazer e outras mostrando sua decepção com o QI do antigo Alexander. Chambord tinha vários assuntos tediosos para o rei lidar. Fei se sentiu enterrado em toda a papelada. Vendo a montanha de documentos na sua frente e as páginas de recomendações que seu secretário estava registrando ao lado, Fei sentiu sua cabeça começar a doer. Ele esfregou os olhos e balançou a cabeça dolorosamente. Vendo Fei agir dessa maneira, os homens fortes riram alegremente. Até o velho e bonito Bass tinha um sorriso significativo no rosto. Fei ficou puto, mas uma ideia de repente surgiu em sua mente. Ele disse ao seu futuro sogro com retidão: Tio Bass, eu nem sou adulto ainda e não tenho experiência. Como um ancião, você tem que me ajudar. Que tal isso? Você pode separar e organizar essa papelada e documentos para mim e fazer recomendações sobre cada um. Dessa forma, será mais fácil para mim tomar decisões. Bass ficou atordoado após ouvir as palavras de Fei. Talvez Fei nem tivesse percebido, mas todos os deveres que ele descreveu eram parte do trabalho do antigo ministro-chefe Bazer. Este pedido de Fei significava que ele havia dado todos os poderes executivos do reino para Bass, isso significava que a partir de hoje, Bass se tornaria o novo ministro-chefe. Esta nomeação repentina sobrecarregou a velha raposa Bass. Ele nem teve tempo de reagir, e as outras pessoas no salão também não esperavam algo assim. Por um momento, a atmosfera no salão executivo ficou em silêncio. Após 3 ou 4 segundos de silêncio: Vossa Majestade, devo respeitosamente discordar. Alguém se levantou. Rei Alexander, eu também discordo. Outro imediatamente entrou na conversa. Sim. Rei Alexander, Bass é um traidor sujo e desavergonhado. Ele roubou mais da metade da propriedade real há apenas meio mês. Por causa de Angela, deixamos passar, mas suas ações ainda são imperdoáveis. Como podemos deixar um homem que não tem integridade e honra assumir um papel tão importante de ministro-chefe? Eu concordo. Jovem Rei Alexander, você não pode ser parcial. É isso mesmo. Eu sinto o mesmo. De repente, uma onda de desacordo explodiu e todo o salão executivo ficou caótico. Fei não esperava que tal situação surgisse.
Ele olhou ao redor silenciosamente e ficou surpreso ao descobrir que Brooke e os homens fortes que estavam sentados no lado oeste do salão não disseram nada. Em vez disso, os que eram mais barulhentos eram uma dúzia de rostos novos. Essas dúzias de pessoas apareceram na frente dele. A maioria delas estava vestida luxuosamente com túnicas de seda e coroas de prata incrustadas de diamantes e cristais. Todos pareciam enérgicos e falavam apaixonadamente. Eles batiam no peito e pareciam grandes e obedientes. Quem são eles? Fei virou a cabeça e sussurrou para seu guarda pessoal Torres. Depois que o garoto loiro ouviu isso, ele abaixou a cabeça e sussurrou de volta. Meu rei, os 6 homens na sua frente usando as coroas de prata são os altos nobres do castelo, e os 5 homens luxuosamente vestidos são os mercadores mais ricos do reino. De acordo com os costumes do reino, essas pessoas têm papéis importantes nas reuniões do rei, elas podem até influenciar as decisões do rei. Então é assim. Fei assentiu e entendeu vagamente o que estava acontecendo. Não importa se era na Terra ou neste mundo, sempre houve alguns políticos bem-falantes e aparentemente leais que tiveram toneladas de riqueza tiradas da sociedade e desfrutaram do poder de agir acima da lei. Eles podiam tirar o crédito dos militares, brincar com seus poderes, formar conspirações e promover sua justiça e honra. Tudo isso para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Neste momento, os nobres e comerciantes no salão executivo estavam agindo da mesma maneira. Essa descoberta fez suspirar novamente. Então Alexander, o rei, estava vivendo uma vida tão caótica e injustiçada. Como esses comerciantes gordos e estúpidos movidos pelo lucro puderam aparecer no salão executivo do rei? O lugar todo é tão barulhento e caótico quanto um mercado aberto. Parece que o reino de Chambord é como uma pequena cidade na terra e eu sou apenas o prefeito da cidade. Fei percebeu que para construir o reino ideal em sua mente, ainda havia um longo caminho a percorrer. Quietos, parem de discutir. Você, me diga seu nome. Fei acenou com a mão e levantou a voz para interromper a discussão acalorada. Ele apontou para o homem coroado de prata bem na frente gritando mais alto e perguntou. Louis, Vossa Majestade. Eu sou o Visconde Louis. O homem coroado de prata se aproximou e curvou-se levemente com uma saudação nobre padrão, e então respondeu orgulhosamente. Visconde. Louis. Fei sentiu que o nome inteiro era difícil de pronunciar. Para ser honesto, ele não tinha ideia de como o sistema titulação ocidental funcionava, mas isso não afetou sua próxima pergunta. Senhor Visconde, se o tio Baz não for uma boa opção, quem mais você acha que poderia desempenhar bem essa função? Rei Alexander, para deixar claro, não estou tentando ser arrogante, mas acredito firmemente que sou o melhor candidato. Louis bateu no peito novamente e disse orgulhosamente. Sou o nobre mais puro sangue de Chambord. Meu pai teve a honra de ser convocado pelo imperador de Zenith e conhecê-lo pessoalmente. Minha família tem uma história orgulhosa e inúmeras honrarias. Eu, portanto, sou o candidato mais adequado para o cargo de ministro-chefe. Antes que ele pudesse terminar, os outros nobres e mercadores se levantaram um por um e aplaudiram enquanto expressavam sua concordância. Brooke e os homens fortes, por outro lado, mostraram desdém em seus rostos. Fei balançou a cabeça, pois não sabia se ria ou ficava bravo. Ele sabia exatamente o que era isso, era uma batalha por poder e lucro entre os políticos. No entanto, os poucos políticos não qualificados na frente dele eram muito estúpidos, seu ato era muito fraco e criou uma cena risível. Fei olhou para Louis, que ainda estava orgulhosamente anunciando suas honras nobres de forma repugnante, então ele disse de repente. Tudo bem, Visconde. Louis. Só tenho uma pergunta para você. Se sua resposta puder me satisfazer, então a posição de ministro-chefe é sua. Louis ficou empolgado. Ele disse confiantemente. Vossa Majestade, por favor, pergunte. Aposto que não há ninguém por aí que seja melhor em deveres executivos do que eu. Parece bom. Agora, deixe-me perguntar-lhe isto. Quando todos os soldados e cidadãos de Chambord estavam lutando e sangrando pelo reino, onde você estava? Fei sentou-se alto em seu trono. Ele zombou enquanto dizia cada palavra, ele nem tentou esconder sua expressão ridícula. Eu. O Visconde Louis ficou atordoado. Quando estávamos lutando e sangrando ao lado do rei, o senhor Visconde deve ter se escondido sob a virilha de uma mulher, tremendo e choramingando. Drogba era um homem direto. Depois de ouvir tanta besteira, ele não conseguiu evitar se levantar e zombar de Louis e seus seguidores. Brooke e o resto dos homens fortes imediatamente caíram na gargalhada. Vocês, bando de rufiões sujos. Desde quando vocês são elegíveis para aparecer no salão executivo? O rosto do Visconde Louis de repente ficou vermelho, e ele gritou enquanto se explicava. Os nobres têm o direito de serem isentos de recrutamentos de guerra. Como nobre de sangue mais puro de Chambord, é claro que não serei como vocês, bando de humildes fazendeiros, fazendo todos os trabalhos chatos de lutar e matar. Lutar e matar é chato.
O rosto de Fei ficou frio quando ele ouviu isso. Ele disse com raiva. Tudo bem, é isso. Visconde Louis, estou muito insatisfeito com sua resposta. Infelizmente, você não vai conseguir a posição de ministro-chefe. Além disso, caro Visconde, tome cuidado com quem você insulta. Essas pessoas que você chama de rufiões são os heróis que defenderam Chambord. Se eu ouvir você desrespeitando os heróis de Chambord novamente, você terá a honra de ser a primeira alma azarada que tem seu título nobre tirado por mim. Ao dizer isso, sua intenção assassina não pôde mais ser contida em seus olhos. Louis ficou atordoado e não ousou dizer uma palavra. Então, Fei se virou e disse ao seu futuro sogro. Tio Bass, parece que eu tenho que incomodá-lo com a organização dos documentos e da papelada para mim. Esse Visconde Louis acabou de me lembrar, eu agora declaro formalmente que a partir de hoje, você será nomeado novo ministro-chefe de Chambord. A essa altura, Bass já estava completamente calmo do choque inicial. Após ouvir essa nomeação formal, o velho homem bonito não recusou, ele se curvou graciosamente para mostrar sua aceitação. Vossa Majestade, eu discordo. Você não pode fazer isso. Isso é claramente favoritismo. Nomear um traidor como ministro-chefe destruiria todo o reino de Chambord. Dentro do grupo de mercadores gordos que estavam sentados no lado leste do salão, um mercador gordo e barbudo se destacou bravamente e desafiou a decisão de Fei de forma pouco convincente ao ver o olhar significativo do Visconde Louis. Fei ficou furioso. Se alguém fosse um covarde, então eles deveriam ter apenas enfiado suas bolas e fingido estar morto. No entanto, os homens na frente de Fei estavam levando-o ao seu limite. Eles agiam como se fossem justos e obedientes. Fei odiava esses tipos de políticos falsos. Memórias ruins sobre isso de sua vida na Terra de repente apareceram em sua mente. Ele não se conteve nem um pouco enquanto batia as palmas das mãos nas alças do trono. Levantou-se, apontou para o nariz do gordo e xingou de forma áspera. Vai se fuder. Eu gosto de favoritismo. Quem você pensa que é? O que você pode fazer sobre isso? De agora em diante, esses tipos de idiotas embaraçosos nunca mais aparecerão em meu palácio. Onde estão os guardas? Jogue esses porcos gordos não qualificados para fora daqui. Assim que Fei terminou, uma dúzia de soldados blindados entraram correndo, levaram os dois comerciantes gordos e os jogaram nas ruas. Sob suspiros e expressões inacreditáveis nos rostos de todos, os 6 nobres restantes se entreolharam envergonhados e finalmente se sentaram silenciosamente em seus assentos. Fei sentou-se no alto do trono. Ele olhou ao redor, e nenhum nobre ousou olhá-lo nos olhos. O imenso poder dos nobres, a distribuição de poder desorganizada e o sistema político fortaleceram a determinação de Fei em reestruturar o sistema administrativo e militar do reino. Como eu já sou o rei de Chambord e meu destino está intimamente ligado ao das pessoas à minha frente, não posso me dar ao luxo de não trabalhar duro. Tenho que mudar a situação atual e guardar e proteger todas as coisas que eu valorizo. Depois de pensar sobre isso, Fei sabia que tratar uma doença mortal precisava de remédios pesados. Ele tinha que dar ao reino uma dose pesada de remédios para resolver esse problema. Ele mudou para o modo paladino e uma sensação sagrada, brilhante e honrosa emanou de seu corpo. Ele se levantou em frente ao trono e com uma expressão firme no rosto, disse decisivamente. Como rei de Chambord, declaro que durante os próximos 10 dias, estarei revolucionando a distribuição de poder, os sistemas administrativos e militares. A partir de hoje, todas as ordens e procedimentos no sistema administrativo e militar serão abolidos, e todo o reino entrará em um ajuste pós-guerra de 10 dias. Durante esse tempo, todas as tarefas administrativas e executivas serão cuidadas por Bass, e os deveres militares serão cuidados por Brooke. Se algum de vocês tiver boas ideias para essa reconstrução e revolução, fale com Bass e Brooke sobre isso e eles me relatarão. A magnificência do rei e a santidade do paladino se combinaram neste momento. A voz de Fei ecoou pelo palácio. Ninguém ousou refutá-lo, todos se curvaram e se submeteram ao comando de Fei. Até mesmo os nobres que se sentiam relutantes suavam baldes e não ousavam falar. Sob essa atmosfera, eles até sentiam a ilusão de que tudo estava do jeito que deveria ser. Esse era o benefício do modo paladino, ele podia aumentar a persuasão, influência e majestade de alguém e fazer os oponentes se submeterem aos seus comandos. Era o método de trapaça mais recente que Fei descobriu. Depois que essa resolução foi aprovada, a reunião ocorreu sem problemas. Quando a reunião estava terminando, Brooke, uma das 2 novas autoridades de Chambord, levantou-se e mencionou outra coisa. Meu rei, há algo muito importante que preciso lembrá-lo. Em cerca de meio ano, o exercício militar entre todos os reinos afiliados sob o Império Zenite, sediado a cada 3 anos, começará. Se quisermos obter uma boa classificação, temos que começar a nos preparar agora. Depois que Brooke disse isso, todos no salão assentiram e fizeram sons para concordar com ele. A atmosfera estava esquentando novamente. Drogba se levantou e gritou enquanto batia no peito.
Desta vez, temos que destruir nosso antigo rival Reino da Pedra Negra e avançar para um reino afiliado de nível 5. Fei ficou curioso e perguntou. Exercício militar do reino afiliado? Para que serve isso? Em relação ao fato de que depois que o rei Alexander voltou ao normal, ele sempre esqueceu muitas informações básicas e de senso comum, todos se acostumaram a isso. Brook explicou pacientemente. Vossa Majestade, o exercício militar é uma competição organizada pelo nosso Império Pai Zenith para medir a força de cada reino, então todos os reinos afiliados de Zenith devem participar. Se tivermos um bom desempenho nesta competição, teremos a chance de avançar a posição de Chambord para um reino afiliado de nível 5. Esta é uma grande oportunidade para nós. Avançar para um reino afiliado de nível 5? Há algum benefício? Claro, Vossa Majestade. Chambord é atualmente um reino afiliado de nível 6 do Império Zenith, e classificado como o mais baixo entre todos os outros reinos. Portanto, só podemos receber uma quantidade muito limitada de suporte do Império Zenith. Se aproveitarmos esta oportunidade e avançarmos para um reino afiliado de nível 5, não receberíamos apenas mais e melhores materiais e suporte financeiro. Também teríamos permissão para aumentar o número de cidadãos e soldados que Chambord tem para obter mais terras e territórios. Poderíamos até ser recompensados com pergaminhos de treinamento de energia de classificação de estrelas mais alta. Com tudo isso, a força de Chambord seria significativamente melhorada. Essa foi a primeira vez que Fei ouviu algo assim. Ele perguntou sem pensar. Existem limitações atuais no tamanho da população e tamanho militar de Chambord? Além disso, você mencionou pergaminhos de treinamento de terra e energia. Como isso funciona? Vossa Majestade, de acordo com a lei de Zenith, um reino afiliado de nível 6 só pode ter menos de 10.000 cidadãos, 500 soldados, apenas um castelo e menos de 500 acres de terra. Uma vez que um reino ultrapasse essas restrições, o excesso de propriedade seria retirado se recebesse uma punição leve, ou o reino seria severamente punido pelo Império Pai por quebrar a lei se recebesse uma punição severa. Além disso, reinos afiliados de nível 6 só podem ter pergaminhos de treinamento de energia de classificação de 2 estrelas e pergaminhos de técnica de energia de classificação de 2 estrelas. Negociar e adquirir pergaminhos de energia e técnica de classificação mais alta são estritamente proibidos, as consequências de violar esta lei seriam ainda mais severas. Brook continuou. Quando avançarmos para um reino afiliado de nível 5, Chambord será capaz de adquirir e reter o dobro dos recursos que tem atualmente, e a força de Chambord aumentará exponencialmente. De acordo com isso, se pudéssemos avançar para um reino afiliado de nível 4, nível 3, nível 2 ou mesmo nível 1, as restrições seriam ainda mais flexíveis. O que são essas leis de merda? O Império Zenith não quer que seus reinos afiliados fiquem melhores e mais fortes? Fei não conseguiu entender imediatamente. Há um velho ditado no continente Azeroth, um cão muito cruel pode arrancar a garganta do seu dono. Para os Impérios Pais, eles devem garantir que sua ditadura não seja ameaçada por mais ninguém. Então, com base em não diminuir a força e o poder geral do Império, toda a força e o poder de seus reinos afiliados devem ser estritamente limitados. Fei ficou surpreso, mas rapidamente entendeu o que Brook queria dizer. Essa situação era quase como uma colonização. Fei assentiu e fez outra pergunta. Continue, quão exato é o funcionamento deste exercício militar? Meu rei, de acordo com as tradições do Império Zenith, o exercício militar vem em duas formas. A primeira forma é uma batalha entre os indivíduos mais fortes entre todos os reinos. Cada reino afiliado pode enviar seus 6 magos ou guerreiros mais poderosos para participar da batalha. A segunda forma é uma batalha entre as tropas de cada reino. Cada reino pode enviar 100 soldados de elite para participar de 4 rodadas de partidas. Haverá 10 partidas para ambas as batalhas. Os reinos que vencerem mais partidas durante a rodada de seleção manterão seus níveis de afiliados atuais. Além disso, eles também receberão a oportunidade de desafiar um reino de nível superior. Se eles os derrotarem, eles podem tomar seu lugar e avançar de nível. Brook, o novo guru militar em Chambord, estava com medo de que o rei Alexander não entendesse, então ele explicou tudo em detalhes. Tudo bem, então como nos saímos no último exercício militar? A expressão de Brook era desanimada, e as outras pessoas no salão também abaixaram a cabeça. A atmosfera ficou fria e deprimente. Depois de um tempo, Brook respirou fundo e disse: Vossa Majestade, Chambord era originalmente um reino afiliado de nível 4 e tinha influência entre todos os outros reinos afiliados. No entanto, no exercício militar de 3 anos atrás, fomos derrotados continuamente pelo reino de Ru e pelo reino da Pedra Negra, e isso resultou em nossa queda para um reino afiliado de nível 6. Portanto, se não conseguirmos ter sucesso no próximo exercício militar, nosso status de reino será retirado e o castelo de Chambord será concedido aos outros como um prêmio pelo Império Zenith. Perder 2 níveis em uma competição. Fei ficou surpreso. Já que éramos um reino afiliado de nível 4, nossa força não deveria ter sido fraca.
Como tivemos um desempenho tão horrível? Depois que Fei disse isso, a atmosfera no salão ficou muito estranha. Brook tossiu e disse: Vossa Majestade, infelizmente, 2 meses antes do último exercício militar, o velho rei faleceu. Era você que estava no comando. Sua inteligência, você não era normal ainda, então, exceto pelo Sr. Lampard que venceu sua batalha, perdemos todas as outras 19 partidas, então. Caímos para um reino afiliado de nível 6. Fei ficou subitamente envergonhado. Muito envergonhado. Ele agora entendia por que as outras pessoas no salão executivo tinham expressões estranhas em seus rostos. Então é por minha causa que estamos em uma posição tão terrível. A razão pela qual perdemos tanto foi devido à decepção do Alexander anterior. Mas não há nada que eu possa fazer sobre isso. Como poderíamos não perder quando um retardado que tinha a inteligência de uma criança de 3 anos comandava as tropas? Então é assim, você está certo. Tanto o Reino Ru quanto o Reino da Pedra Negra são realmente odiosos. Temos que nos redimir dessa vez, Brook, você pode lidar com isso, comece a se preparar imediatamente. Isso é tudo por hoje. A reunião está encerrada. Fei ficou envergonhado e constrangido, então encerrou a reunião imediatamente. Todos no salão viram o constrangimento do rei. Os nobres piscaram os olhos enquanto saudavam e saíam do salão. Drogba, Pierce e alguns outros caras riram sem coração. Eles piscaram para Fei e também se viraram e deixaram o palácio. Fei teve que se segurar para não apontar o dedo do meio para eles. Todos os outros tinham ido embora, exceto Brook. Meu comandante militar, você tem mais alguma coisa para relatar? Fei perguntou curiosamente. Brook de repente se ajoelhou no chão, ele falou com uma expressão suplicante no rosto. Meu rei, por favor, ouça este meu pedido presunçoso. Eu queria que você pudesse reformar a prisão de ferro de Chambord, o calabouço aquático. O Sr. Peter Sec é muito leal ao reino, e porque ele não queria conspirar com o antigo ministro-chefe Bazir, ele foi incriminado por traição e processado. Há muitas outras pessoas inocentes que foram incriminadas assim como o Sr. Peter Sec na prisão de ferro, o calabouço aquático. Brook solicita sinceramente a Vossa Majestade que limpe esta injustiça e perdoe as pessoas inocentes. Peter Sec. O nome soou familiar para Fei. Depois de pensar um pouco, ele rapidamente se lembrou de que ouviu esse nome na noite anterior, quando estava obtendo informações sobre este mundo de Brook. Peter Sec era o antigo primeiro comandante da Guarda do Rei e estava em uma posição mais alta do que Brook. No entanto, ele foi preso depois de ofender Bazir, então Fei nunca teve a chance de conhecê-lo. Pela expressão extremamente preocupada no rosto de Brook, Fei sentiu que este primeiro comandante Peter Sec deveria ser um guerreiro justo. Além disso, ele poderia ficar acima de Brook, que era um guerreiro de uma estrela, o que significava que a força de Sec deveria ser maior do que uma estrela. Esses tipos de mestres eram o que Chambord mais precisava na época. Você pode ir para a prisão de ferro, a masmorra aquática agora mesmo e passar meu comando. Diga ao diretor Oleg para organizar a prisão e pausar todos os interrogatórios e torturas. Visitarei a prisão com meus guardas esta tarde para revisar os arquivos de cada prisioneiro. Brook ficou atordoado. Ele rapidamente saudou em extrema gratidão e se virou e saiu do palácio. Fei sentou-se calmamente no trono de pedra de 3 ou 4 metros de altura. Inúmeros pensamentos vieram à sua mente enquanto ele olhava para o salão executivo vazio. Esta foi a primeira vez que ele emitiu ordens como rei. A sensação de controlar tudo era extasiante. De agora em diante, ele seria o líder supremo do reino. Embora Chambord fosse tão fraco quanto um recém-nascido que lutava para andar, para Fei que tinha o apoio do mágico mundo de Diablo, era um ponto perfeito. Um dia, ele usaria isso para agitar e mover todo o continente Azeroth. Espero que o Varden Oleg não seja tão burro. Se ele entender o que quero dizer com isso, ele fará algumas mudanças na prisão de ferro, a masmorra aquática em meio-dia para recuperar alguns de seus erros anteriores. Um sorriso misterioso surgiu no rosto de Fei. Embora ele quisesse entrar no mundo de Diablo para melhorar sua força, a principal razão pela qual ele não foi com Brook para renovar imediatamente a prisão de ferro, a masmorra aquática foi que, mais ou menos, ele queria dar ao Varden Oleg algum tempo para se preparar. Oleg era um dos capangas de Bazir, e ele tinha cometido muitos erros, e também tinha muito medo da morte e não era um guerreiro corajoso. No entanto, ele era um guerreiro de uma estrela e ganhou algum crédito na batalha emocionante na Ponte de Pedra ontem. Fei decidiu dar-lhe uma chance, meio-dia era tempo suficiente para ele compensar alguns de seus erros. Dessa forma, daria a Fei uma razão para deixá-lo viver. Fernando, vá e encontre o tio Baz. Deixe-o preparar um documento com todas as informações sobre a prisão de ferro, a masmorra aquática. Se ele puder fornecer informações detalhadas de cada prisioneiro, seria ainda melhor. Fei disse ao jovem guarda Fernando Torres atrás dele. Como desejar, Vossa Majestade. Mas, o Sr. Baz não controla a prisão de ferro, a masmorra aquática, temo que não haja muita informação sobre ela.
Fei sorriu enquanto balançava a cabeça. Fernando, não se preocupe. Apenas vai e avise-o. Ele coçou o queixo enquanto observava o garoto loiro sair do corredor. Como Baz não sabe o que estava acontecendo na prisão de ferro, a masmorra aquática? Fei ousou apostar a parte inferior do seu corpo que não havia nada que a velha raposa não soubesse em Chambord. Ele sabia que seu sogro não era tão simples quanto parecia ser na superfície. Talvez ele e o guerreiro número 1 Frank Lampard estivessem se preparando para esse dia chegar o tempo todo. Mundo Diablo. Na orla da planície fria, nuvens escuras cobriam o céu e chovia ritmicamente. Após um leve zumbido, Necromante Fei caiu do céu e pousou em uma pilha de cadáveres de monstros e demônios. A terra estava manchada de sangue, e cadáveres e membros estavam espalhados por toda parte. Multidões de moscas varejeiras voaram dos cadáveres devido à aparição repentina de Fei. Já fazia um tempo desde que Fei deixou o mundo de Diablo, e todos os monstros e demônios que estavam atrás de Fei se dispersaram. Fei escolheu alguns itens valiosos que foram derrubados pelos monstros e usou um pergaminho do portal da cidade. Ele entrou no portal, retornou ao acampamento das mercenárias e encontrou a ferreira Charcy e vendeu todos os itens que não precisava para esse NPC mal-humorado. Fei não retornou à natureza para tentar subir de nível. Ele saiu do modo necromante e retornou à tela de seleção de personagem 3D. Sem hesitar, ele escolheu o modo bárbaro e reentrou no mundo diabo. Bárbaro Fei apareceu diretamente no acampamento das mercenárias. A terceira missão de A Torre Esquecida já estava ativada quando ele estava resgatando o velho obsceno Caim, então ele não teve que encontrar um NPC para obter a missão. Ele caminhou em direção à caixa, a líder militar do acampamento, e encontrou a mercenária Helena. Senhor Fei, você finalmente veio. Após ver a chegada de Fei, Helena ficou super feliz. Um sorriso sem precedente surgiu em seu rosto enquanto ela corria em direção a Fei de sua tenda. Uma dúzia de jovens e bonitas mercenárias seguiram Helena. Elas sorriram e riram enquanto olhavam para Fei com curiosidade e inveja. Irmã Helena, então esse é o guerreiro bárbaro que você sempre teve em mente? Ele é um pouco diferente do que eu imaginei. Eu não sabia que um bárbaro poderia ser tão bonito. Sim, olhe para os músculos dele. Ele é tão musculoso. Não é de se espantar que ele pudesse viajar sozinho no pântano perigoso. Guerreiro, você tem que cuidar bem da irmã Helena. Ela é a mais linda mercenária e também uma arqueira mágica forte e confiável. Aposto que você não sabia que depois de ouvir que você iria desafiar o paladino caído Griswald Edward, a irmã Helena tem estado super preocupada nos últimos dias. Ela estava até chamando seu nome em seus sonhos. Um bando de jovens travessas parecidas com flores se aglomeraram em volta de Fei e Helena enquanto elas gorjeavam e riam como pardais, flertando com ambas. Algumas das garotas mais ousadas até mesmo andaram até Fei e riram enquanto tocavam os peitorais e bíceps rasgados de Fei com suas mãos frias. Essas mercenárias frias que protegiam o acampamento das mercenárias e lutavam contra monstros no pântano mostraram seu lado travesso. Quando as mulheres começaram a intimidá-los, foi assustador. Fei ficou sobrecarregado com todas as mulheres mercenárias ao redor, um rubor brilhante também cobriu o lindo rosto branco de Helena. Depois que Fei percebeu que a situação estava mudando para outra direção, ele agarrou a mãozinha de Helena e correu para longe das meninas, rindo como sinos de vento. Tenho tanta inveja da irmã Helena, aquele guerreiro bárbaro é um homem tão justo. Sim, Helena tem muita sorte, é raro encontrar esse tipo de viajante simpático e gentil. Se eu fosse a irmã Helena, eu imediatamente faria dele meu homem. Na entrada das tendas das mulheres mercenárias, as meninas brincavam umas com as outras enquanto observavam os dois fugirem. Todas tinham expressões de inveja em seus rostos. Neste mundo onde a sobrevivência não era garantida, o amor era um bem luxuoso. Viajantes justos e gentis como Fei eram as amantes ideais na mente de muitas mulheres mercenárias. No entanto, mesmo que não morressem em batalhas com monstros, as mercenárias só se tornariam esposas de fazendeiros e se reproduziriam para garantir que sempre houvesse sangue fresco no acampamento. O personagem bárbaro era o personagem de nível mais alto de Fei, então ele tinha o maior dano e defesa. Fei havia decidido há muito tempo que ele iria ser o bárbaro principal e subir de nível o mais rápido que pudesse. Dessa forma, ele poderia se tornar poderoso no menor espaço de tempo. Outros personagens como o feiticeiro e o paladino foram definidos por Fei como papéis de suporte. Antes de partir para o pântano e subir de nível, Fei tinha alguns preparativos a fazer. Como ele quebrou a ponte de pedra no rio Zuli, o machado de 2 mãos de seu bárbaro foi destruído no processo. Fei teve que ir até a ferreira Charcy para comprar alguns itens novos. Desta vez, ele gastou 2.000 moedas de ouro e comprou outro machado de 2 mãos que tinha um dano de 1 a 30. Este machado parecia semelhante ao último machado, mas o dano máximo nele aumentou para mais 3 pontos. Entre todos os machados que Charcy vendeu, ele definitivamente tinha o maior dano. Depois que Fei terminou de comprar seus itens, ele de repente descobriu que havia um ponto de exclamação dourado.
Isso significava que havia uma nova missão para ele completar. Fei tentou se comunicar com essa garota de cabelos castanhos mal-humorada. Depois de cerca de 20 segundos de conversa, exatamente como ele esperava, ele recebeu a missão de encontrar um martelo mágico no quartel que permitiria que Charcy construísse itens mágicos. Depois que ele recebeu a missão, ele começou imediatamente. Com algum planejamento e revisão do mapa, ele decidiu completar a missão que era mais fácil de chegar primeiro. Antes de começar o pedido de Charcy, Fei planejou completar a terceira missão de novato que apareceu depois que ele terminou de resgatar Caim, matar a Condessa na Torre Esquecida. Fei levou Helena, que estava cheia de alegria após seu reencontro através do portal no acampamento das mercenárias e chegou na Floresta Negra. Atualmente, era meio-dia no mundo de Diablo. O clima surpreendentemente não estava chuvoso, e até mesmo as nuvens escuras que normalmente nunca se dissipavam tinham sumido. O sol apareceu no céu e brilhou no topo de suas cabeças, estava muito quente e confortável. Após confirmar a direção, ambos engoliram poções de vigor. Como um casal fugitivo, eles correram em direção ao Pântano Negro. Certo. Helena, esse arco pode ser útil para você. Enquanto corria e matava um bando de monstros, Fei de repente se lembrou do item raro dourado arco navalha boreal. Ele o guardou só para Helena. Ele rapidamente o tirou de seu espaço e o deu para a mercenária. Era um arco curto e leve. O corpo do arco era dourado claro, e várias linhas misteriosas estavam gravadas no corpo curvo. Um fino fio dourado que exalava uma luz suave conectava as duas pontas do arco e todo o arco era permeado com poderes mágicos, parecia uma obra de arte. Helena corou. A arqueira mágica baixou a cabeça e revelou um raro gesto semelhante ao de uma menina. Ela levantou a mão e pegou o arco curto da mão de Fei levemente, sua voz era suave, como o bater de asas de um mosquito. Obrigada, senhor. Helena, não me chame mais de senhor. De agora em diante, apenas chame meu nome diretamente. Fei ficou um pouco cativado pela aparência dessa mercenária. Ele ficou atordoado por um momento e coçou a cabeça enquanto sorria. Helena respondeu. Tudo bem, senhor Fei. Matar a Condessa não foi difícil. O local da missão era na Torre Esquecida no Pântano Negro. Depois de entrar na torre, eles tiveram que ir para o andar mais profundo no nível 5 para encontrar a Condessa escondida. Cada nível na Torre Esquecida estava cheio de todos os tipos de monstros e demônios, incluindo alguns mini-chefes também. A dificuldade aqui era muito maior, era óbvio que, comparado com os pântanos e planícies do lado de fora, o ambiente subterrâneo era mais adequado para criaturas escuras e mortas-vivas de nível mais alto. Fei e Helena fizeram um esforço tremendo para chegar ao andar subterrâneo do nível 5 na Torre Esquecida. Fei tinha um bom plano. Se a situação não desse certo, ele abriria um portal da cidade e enviaria Helena de volta para o acampamento das mercenárias primeiro e tentaria derrubar a Condessa sozinho usando a tática descarada de correr e empinar. No entanto, assim que eles entraram no 5º nível, o arco curto nas mãos de Helena floresceu com flechas azuis de gelo continuamente, como um chamado do ceifador. A chefe final, a Condessa Caçadora Negra, nem teve a chance de cantar seu feitiço mágico. Ela foi atingida pelas flechas de gelo com precisão e teve dificuldade para se mover. Fei imediatamente aproveitou a oportunidade e atacou a Condessa enquanto balançava seu novo machado. Em alguns golpes, a Caçadora Negra caiu no chão. Droga, por que foi tão fácil? Fei ficou surpreso. Ele percebeu que a força de Helena tinha aumentado além de suas expectativas. Aquele nível de dano era igual ao ataque de um arqueiro mágico de nível 8, mas Fei claramente se lembrava de que essa mercenária estava apenas no nível 5 quando ele entrou no mundo de Diablo da última vez. Como a força dela aumentou tão rápido? Quando Fei ficou atordoado e pensando, novas mudanças ocorreram. Numerosos raios brancos explodiram do cadáver da Condessa e a torre inteira começou a tremer, como se houvesse um grande terremoto e o céu estivesse caindo. De repente, um baú de tesouro dourado apareceu do nada, estava cercado por uma nuvem branca de névoa. O baú era como uma mina de ouro, e moedas de ouro inundavam a abertura sem parar. Caramba! Eu sou rico! Tudo o que Fei conseguia ver eram moedas de ouro. Num piscar de olhos, o chão estava coberto por uma camada de moedas de ouro. As luzes douradas eram chamativas e brilhantes. Havia tantas moedas que o chão parecia estar coberto de tijolos de ouro. Os sons de tilintar do céu das moedas caindo do baú pararam depois de cerca de 20 segundos, e então o baú desapareceu. Fei se virou e olhou para Helena. Ele viu a mesma coisa novamente, parecia que os nativos no mundo de Diablo não conseguiam ver todos os itens e recompensas que eram derrubados dos monstros e chefes. Helena não tinha visto essa cena magnífica, e ela segurou seu arco e protegeu Fei. Depois de sentir o olhar de Fei, o rosto branco de Helena ficou vermelho instantaneamente, ela baixou a cabeça e olhou desamparada, pois não sabia o que fazer. Fei ficou atordoado mais uma vez pela reação da mercenária. Ele realmente queria flertar com ela, mas antes disso, ele pegou todos os itens e moedas de ouro primeiro. Foi um pouco decepcionante quando a Condessa morreu, nem um único item raro caiu do chefe final da Torre Esquecida.
Havia apenas alguns itens mágicos azuis, mas pelo menos havia mais de 5.000 moedas de ouro. Depois de limpar o campo de batalha, Fei olhou para sua barra de experiência. Ele precisava de 5 de 6% antes de chegar ao nível 13. Uma hora já havia se passado, era o mesmo que ele estimou, mais experiência seria necessária a cada nível, e sua velocidade de nivelamento diminuiria como resultado. Após matar a condessa, Fei e a mercenária imediatamente correram para o próximo local de missão, portão do monastério nas terras altas de Tamoi para completar o pedido de Charci. Este monastério era o lugar sagrado onde freiras e monges serviam a Deus. No entanto, depois que os monstros e demônios tomaram conta, ele se tornou um inferno miserável. O que valeu a pena mencionar foi que o chefe final do mapa de novatos acampamento das mercenárias, Andariel, também estava escondido neste lugar. Fim dos capítulos do 61 ao 65. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!